Eu confio em vós. Uma santa tarde, filhos amados, sejam bem-vindos à Hora da Misericórdia, sejam bem-vindos a esse momento formativo. Eu sou a irmã de Virgis Maria, me apresentar a você que está aqui pela primeira vez e acolho você em nome de todo o exército de São Miguel, em nome das irmãs e dos irmãos também. Você que agora faz parte desta família, que chegou aqui pela primeira vez também, seja muito bem-vindo, sinta-se acolhido no coração de Jesus. E vamos lá então, Santa Faustina mais uma vez, mais um dia, a nos ensinar como mergulhar no mar da misericórdia, mas na realidade humana, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Parágrafo 37, até ontem nós lemos o parágrafo 36, lembra que Jesus disse para ela, agora reclina a tua cabeça sobre o meu peito, sobre o meu coração e tira dele vigor para todos os sofrimentos. Hoje, no parágrafo 37, vamos ver Santa Faustina falando e dizendo assim: pouco tempo depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Pouco tempo depois, o meu estado de saúde piorou. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Só Jesus sabe quantos esforços de vontade tive que fazer para cumprir as minhas obrigações. Então, Santa Faustina sofria. Santa Faustina, vocês veem já alguns parágrafos para trás que vinha já adoentada, não é? E nesse parágrafo tem aqueles numerozinhos menores, que são os da nota de rodapé. Quando nós vamos nas notas lá atrás, quando ela diz que o estado de saúde dela piorou, esta nota vai dizer qual era a doença de Santa Faustina. Era a tuberculose. Sofria de tuberculose. E então ela precisava fazer muito esforço. Nós sabemos, pelo menos temos noção, dos sintomas da tuberculose, não é? Muita dor, enfim, muito sofrimento. E Santa Faustina precisava fazer muitos esforços para cumprir as suas obrigações, esforços da vontade. Então, quais eram as obrigações de Santa Faustina nessa época? Trabalhava, então, é a próxima nota de rodapé, a 51. Irmã Faustina trabalhava, então, na cozinha para as educandas, onde era preciso preparar refeições para mais de 200 pessoas. Era assim, o estado de Santa Faustina. Trabalhava para mais de 200 pessoas, preparar a comida na cozinha. E a doença que ela tinha, que ela enfrentava, era a tuberculose. Nesse período, sofreu bastante. Mas olha algo importante que ela diz. Os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. Nós olhamos para nós, por exemplo, eu já partilhei isso aqui uma vez e digo para vocês, né? A irmã de Virgis Maria é um pouquinho fraca para sentir dor. Então, quando eu sinto dor de cabeça, por exemplo, rapidamente me rendo. Mas porque eu não gostaria de oferecer o sofrimento? Não, porque fisicamente cada um de nós tem um limite. Mas dentro de nós, nós temos uma força maior. Que nós podemos nela nos agarrar e darmos um pouco mais. Darmos um pouco mais. Santa Faustina, como todos os santos, nos ensina isso. Os sofrimentos físicos, eles são redentores. Eles colaboram, eles nos unem a Jesus na cruz. Lembram, quem está aqui há um tempo atrás, eu expliquei que tem épocas na vida que os sofrimentos fazem o seguinte. Nos colocam atrás da cruz. A gente sofre, a gente nem vê Jesus. É o maior sofrimento. Está pregado na cruz com ele, mas nem vê Jesus. Talvez, se tivermos um ouvido mais aguçado, escutamos o Senhor, não é? Porque daqui, de costas para o Senhor, do outro lado da cruz, sendo o nosso lugar quando estamos doentes, podemos ouvir a voz do Senhor. Mas precisamos saber conversar com Ele. Precisamos ouvir a voz do Senhor. Quando nós sofremos também com Jesus, temos uma outra chance, uma outra opção, quando sofremos com paciência. Reclinado no peito dEle. Recebendo do coração dEle a força da paciência. Por que os sofrimentos são uma escola de paciência? Aqui na cruz, Jesus não condenou, Jesus não murmurou, Jesus não arranjou outra cruz para pregar a quem estava pregando a ele. Ele não desceu da cruz para açoitar quem tinha açoitado ele. Fora todo, aqui na cruz, minha gente, na cruz,
Foi o coroamento de tudo que Jesus já tinha vivido de perseguição na vida, desde que nasceu. Desde que nasceu. Então, o sofrimento de Jesus na cruz é coroamento daquilo que ele já tinha vivido para trás. É assim que deve ser na nossa vida. Mas, irmã Edviges Maria, Jesus era Deus, mas Jesus era 100% homem também. A única coisa que Jesus não experimentou foi o pecado. Todas as outras coisas Jesus experimentou, inclusive as dores físicas, sofrimentos físicos e limites físicos. Embora fosse infinito Deus. Mas experimentou. Para quê? Para nos mostrar que é possível sim. E aqui eu trago para você um testemunho esta semana. E assim, me sinto até no dever de falar. Porque não é uma história só minha. E outras pessoas também, né, que falam, que partilham quanto o testemunho desta jovem tocou e toca até hoje. Agora há pouco estava falando também com a mãe da Joyce. Quem está aqui há um tempo sabe, nós estávamos rezando já há 2 anos pela Joyce. Foi proclamada a cura dela, um determinado encontro que houve aqui presencial. Ela houve, de fato, depois uma melhora. E essa menina nunca se reclamou. Eu digo para você, eu tentava, irmã Edviges Maria, eu tentava perguntar para ela, o que é que você sente? E está sentindo dor de cabeça? E ela não me dizia se sentia ou se não sentia. Ela dizia assim, irmã, eu agradeço muito a Deus a minha dor de cabeça, porque foi ela que descobriu, que me fez descobrir o tumor. Então, podemos tratar. Então, sempre que alguém tentava, né, falar assim, pelo menos a minha experiência que tive também com ela, ela não se centrava na dor física, embora existisse, nós sabemos que existia. Mas ela não colocava o foco nisso. Ela dizia, eu agradeço muito, irmã, porque foi ela que apontou para o tumor. Foi ela que fez com que nós descobríssemos que tinha o tumor. Então, uma pessoa que com 19 anos, na verdade, foi acometida com esse tumor, um glioma de alto grau. E foi uma educanda que na escola do sofrimento, na escola da paciência, provou que é possível um ser humano como nós, porque olhamos para Jesus na cruz, ainda achamos muito longe. Mas um ser humano como nós, do nosso convívio, sofrer pacientemente até o fim. Até o fim. Sabe? E o sofrimento, como eu disse, o sofrimento na vida da Joyce, por exemplo, e sei que muitos que estão aí, como chega testemunhos para nós, que são coroamento do que já se vivia antes. Você já tinha uma fé antes, você já vivia com o Senhor, próximo ao Senhor antes. Você já cultivava um amor e uma intimidade com Jesus antes. O sofrimento chega para quê? Para coroar e para lapidar, para solidificar e para revelar a beleza que existe dentro. Entende? Aquilo que falava da força que tem dentro de nós. Então, os sofrimentos físicos eram uma escola de paciência para mim. A mãe da Joyce partilhava comigo também esses dias, dizendo assim, irmã, quando ela enjoava, por causa da quimioterapia, já agora no final, ela tinha, inclusive, pensa só, você está com dor, você sente fraqueza, você sente tontura, você tem a necessidade do vômito que vem, mas pensa na mãe para não dar trabalho, né? Então, tenta fazer de uma maneira o menos trabalhosa possível. Por quê? Porque está pensando naquela outra pessoa que vai ter o trabalho de limpar. Então, tudo isso dentro de um sofrimento, dentro de uma realidade física que dói, porque dói. Todos nós passamos por alguma experiência de dor física, pequena ou grande, dá para ter uma noção. Você pensar, se preocupar com o outro, dá tempo de pensar. Seria justificável se sujasse qualquer coisa. Então, os sofrimentos são para nós uma escola de paciência. São uma escola de deixar que o outro cuide, né? Como ela dizia, irmã, a gente cobria os pés dela, ela dizia assim, obrigada, mãe. Trazia a comida na cama porque não conseguia mais levantar, obrigada, mãe. Obrigada, mãe. Obrigada, pai. Obrigada a todo mundo. Sabe? Então, assim, esse coração que nós precisamos buscar cada vez mais nos pequenos sofrimentos do dia. Não precisa esperar os grandes. Nos pequenos sofrimentos do dia, nas pequenas tribulações, nos pequenos desentendimentos, nas pequenas situações que de repente ali causam uma dificuldade na vida, procurar entrar nessa escola da paciência, de esperar. Principalmente no que diz respeito em relacionamentos, em esperar que o outro mude. Esperar que o outro pense melhor corretamente, santamente. Esperar. Não é? Então, vocês que estão aqui, que estão doentes, que trazem algum sofrimento físico, que trazem alguma enfermidade, principalmente aqueles que trazem uma enfermidade grave, uma enfermidade mais dolorosa,
digo fisicamente mesmo falando, não é? Busquem unir o coração com o coração de Jesus. Busquem unir, não desperdicem uma gota de sangue, não desperdicem uma dor sequer. Não desperdicem. Se unam a Jesus para adquirir méritos e dizer, eu ofereço em reparação ao coração de Jesus. Como a Joyce dizia tantas vezes, eu ofereço em reparação ao coração de Jesus. Ofereço em reparação ao coração de Jesus. Tantas vezes você sinta uma dor, tantas vezes você sinta a sua fraqueza, ofereça em reparação ao coração de Jesus. Deixo o testemunho desta jovem para você, porque tantas vezes tive as minhas crises de enxaqueca, eu segurava assim, eu pensava assim, eu partilho mesmo com vocês isso, né? Eu dizia assim, meu Deus, eu não tenho nada na minha cabeça. Eu fiz exames, eu fiz tudo, eu não tenho nada, eu não tenho doença, eu não tenho problema. É enxaqueca, é dor de cabeça, é de cansaço, é de não fazer esporte, de não fazer exercício, mas não tenho nada. A Joyce tem um tumor e ela suporta. E ela oferece, né? Então, isso para mim muitas vezes foi testemunho, né? De dizer assim, não posso nem dizer que está doendo, né? Eu vou sentir a dor, tomar o remédio, claro, oferecer ao coração de Jesus. Eu lembrava da frase dela que dizia, irmã, eu ofereço em reparação ao coração de Jesus e eu ofereço pela fidelidade dos irmãos e das irmãs. Então, vamos olhar para o nosso sofrimento quando ele chegar. Se você não tem, mas quando ele chegar, fica o aprendizado hoje. Né, que é uma escola de crescimento no amor, uma escola de crescimento mesmo no amor a Deus e no amor ao próximo. Vamos então pedir a Jesus esse coração que ama, esse coração que se oferta a Ele. E como Santa Faustina, Santa Teresinha, que também doente, assim parecido com Santa Faustina, oferecia tudo, não desperdiçava, transformava a doença em pérola preciosa. Então ofereça hoje a sua enfermidade, ofereça o que dói, ofereça o que incomoda. Ofereça a inutilidade, você se sentir inútil. E isso aqui eu friso com mais insistência ainda. Num outro determinado momento, parágrafo do diário, mais lá na frente, Santa Faustina vai dizer, é abençoada a casa que tem um doente. Porque no doente, aí São Padre Pio que dizia isso, no doente está Jesus 2 vezes. Então, Santa Faustina, quando diz, é abençoada a casa onde está um doente, por quê? Porque Deus derrama ali as suas graças, porque Ele mesmo está lá. Então ali Ele derrama a sua graça. E se Ele encontra um doente que acolhe a vontade de Deus, se Ele encontra um doente assim, Ele derrama mais ainda. Então acolhe a vontade de Deus na tua vida. E vamos então agora entregar esta vida nas mãos de Deus. Entregar esta vida nas mãos de Deus e, como a Joyce dizia, todas as vezes, todas, não teve uma, dizia, Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor. E esse melhor nós temos que considerar todas as possibilidades do céu, como ela também dizia. Se o Senhor me curar, me dê um milagre. Para eu continuar nesta vida, eu quero um milagre. Não vou desperdiçar o milagre. Mas se o Senhor me levar para o céu, eu também quero. Eu quero a vontade de Deus. Não deixe ninguém, nem a doença, tirar de você o amor pela vontade de Deus.